Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Então, todo mundo aí bacana com as jogadas que a gente trouxe essa semana, pensando no mental, no intelectual, um pouco no religioso, e assim vamos. Hoje eu resolvi trazer um outro assunto que muitas vezes vem como pergunta ou como questionamento, né, de alunos. Fernanda, quando saem muitas cartas do mesmo jeito, ai, como assim? E aí eu achei, né, num livrinho aqui umas coisas interessantes, que são as várias cartas similares. É claro que numa abertura de três isso não dá, de quatro também fica um pouco estreitinho, mas a partir de uma abertura de 7, 9, 10 por diante das aberturas maiores, se você faz uma abertura, está usando o método americano, né, tudo junto e misturado, e você encontra, vamos supor, mais um naipe do que todos os outros, observa que naipe é esse. Afinal de contas, para cada naipe, a gente tem uma força, um elemento, pode ter uma pegada para o ritmo, para o que está acontecendo na vida do seu querente ou na sua própria. Se vem muito arcano maior, eu sou de uma geração que a gente falava assim. Quando vem muito arcano maior, o assunto está vindo lá direto do Altíssimo, são assuntos mais sérios, são jogadas mais impactantes, tem muita coisa acontecendo, mas claro, se você escolheu o método americano, tudo junto e misturado, ok? Porque se eu escolhi o método arcanos maiores ou o método europeu que começa com os arcanos maiores, essa, essa temática, por exemplo, cai bastante por terra. Não faz muito sentido, né? Porque eu vou estar usando os arcanos maiores em todos os lugares e depois os menores. Aí eu posso sim fazer valer a repetição dos menores pelo naipe, né? Tipo, muito ouros, muitos assuntos materiais, físicos, né? Da vida do dia a dia, muito espadas, ai, muita troca de ideia, muito blá blá blá, muito mimimi, né? E pouca substância. Aí, se a gente tiver, ou muita também pode ser a questão, já que é com Rider-Waite-Smith, a gente pode inclusive falar dos conflitos e das confusões. Se você imaginar que tem muito taças, tem muita emoção, né? Desde risos e lágrimas, tem muito show, tem muito mimimi também. Então, assim, entram as questões muito emotivas, muito sinestésicas. Aí precisa dar uma olhadinha nisso também. Aqui ela também coloca, ela vai descendo, né, sobre as cartas da corte, por exemplo. Porque se tiver um grande volume de um deles, a gente vai ter que olhar um pouco qual é essa energia, já que eu há bastante tempo prefiro olhá-los, a turma da corte, como energéticos e não como, é um menino, é um rapaz, é uma moça, é um moço. Faz tempo que eu não uso isso, né? Eu uso demais a percepção da infância, da juventude, da meia-idade e da idade do agora, ou da maturidade. Enfim, eu gosto de usar com um outro jeito, mais pela energia de cada um. E claro que se tiver numa abertura, né, tiver muito pajem, ai, gente, tem muita infância, não é? Tem muita criançada, tem muita conversa infantilizada. Ai, tem muito cavaleiro. Gente, é um tal de vai para lá, vem para cá, sobe, e desce, vamos passear, e vamos isso, vamos aquilo. Tá realmente um tropel. Se tiver bastante rainha, olha, tem bastante gente boa, movimento bom, tem coisas acontecendo, então tem tido uns eventos sociais legais, a vida está aquecida, tem gente em volta. E quando é o reizão muitas vezes pode denunciar uma certa solitude, ou um certo petit comité, ou só ando com quem realmente eu escolho andar, ou que tipo, né, é uma energia mais estática. Então, a energia estática e poderosa dos reis, com a energia de manutenção e convivência das rainhas, com a energia de movimento e experimentação do cavaleiro e com a energia de curiosidade, mas de camelar um tequinho dos pajens ou princesas, tanto faz.
Então, assim, mesmo que a gente queira pegar uma receita de bolo disso, que existem em alguns livros, esse é um, por exemplo, eu acho que a gente tem mais do que tudo é ter uma ideia, né? Por exemplo, de cada uma das cartas numeradas, com a energia que elas trazem. E aí ela foi bem interessante, porque ela pôs os ases como uma alta proporção, né? Se tiver muitos ases, tem muita coisa aberta, tem muita coisa talvez no início, na inspiração, no momento, né, a seguir. Aí no 2 representa as escolhas, as decisões, ou fazer junto com alguém, parcerizar. Né? No 3 prenúncios de sucesso, sorte, vai dar certo. 4, a gente tem muito mais a satisfação e o contentamento, muito mais o manter, né? A satisfação do 3 maior, né? O sucesso do 3 maior, quero manter no 4. No 5, se vocês já repararam, o 5 é o cara que vira a mesa, é o cara que vira, que faz revés, que faz encrenca. Então pode ser um grande momento de mudança, uma provocação, dá uma olhada. Número 6 traz bastante positivos e conexões profundas, traz aquilo que o número talvez seja o grande inspirador dela aqui. Né? No 7 a gente vê oportunidades e criatividades. No 8 os padrões repetitivos e até um pouco kármicos, um pouco muita responsabilidade nos 8. É, tipo isso. E nos 9, aí a gente fala do número mágico. Então, eu percebo que a autora aqui, ela se valeu para falar dos temas a investigar. Então, ela propõe uma investigação. Se você tem tempo, né, o teu cliente de repente está conversando contigo, você está deitando os olhos na mesa, você pode começar a buscar um pouco dessas similitudes e dar uma investigada se isso faz sentido para o cliente, se faz sentido para você e assim por diante. Depois eu vou falar de uma outra pegada que eu vejo que para alguns ainda é super importante, e para outros nem tanto, né? Entre colegas, entre tarotistas, o que que ainda tem uma característica de importância e o que que, na verdade, com o caminhar da carruagem foi perdendo essa tônica maior. Achei um marca-livro aqui para não me perder na próxima. E aí a gente segue hoje. Você que está chegando aqui agora no 365. Se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família super simpática, gente boa, né, que está aqui agregada, tentando aprender um pouco mais do tarô, trocando informações. Não, você já está comigo. Puxa, gratidão, vamos seguindo. Segue comigo, bonitinho, não me abandona. E aí lembrem, por favor, aquele like, né? Vamos colocar um like, vamos compartilhar o vídeo, porque isso dá toda a nota necessária que eu preciso para tocar o projeto para frente. Mas ainda para quem quer ficar pertinho, quer compartilhar mais informação, quer trocar e tal, a gente tem o 365 do WhatsApp. O link está aqui embaixo no alto do canal. Corre lá, faz já, que é para não esquecer depois. Depois volta aqui para ver a abertura. Combinado? Te vejo do outro lado. Então vamos lá. A gente tem, então, que é o mais importante, uma abertura hoje, né, para dar sequência ao 365 na Semana do Papa. Veja, agora a gente não está mais fazendo a abertura do Papa. Não, a gente está na semana inspirada pelo número 5, né, que eu poderia ter colocado um pouco mais das mudanças, posso até pensar nisso num outro momento, mas eu resolvi colocar as coisas da intelectualidade, da religiosidade. Então, o universo da mente é o que a gente vai conversar hoje. São temas, né, temas que podem surgir aí, que você pode levar, por exemplo, para a parte intelectual, de estudo. Essa é uma leitura, de novo, de 5 cartas, que foi desenhada como uma rota intelectual. Um mapa simbólico que revela onde você está, quais são os seus potenciais mentais, quais desafios precisa vencer e que atitudes concretas podem elevar a sua jornada de conhecimento a um novo patamar. Ideal para momentos de transição acadêmica, escolha de áreas de estudo, bora jogar? Que a gente gosta muito de jogar. Inclusive, é uma das particularidades, não é, da minha intenção de estar aqui, é da gente jogar. Então vamos lá, para a mesa, que sem mesa, sem jogo. E como a gente está sem cartinhas, eu tirei o meu Rider-Waite-Smith nacional mesmo, mesmo que ele não seja totalmente ok com o original.
Como ele cabe, a gente vai estar usando ele aqui na mesa, porque a gente está fazendo tudo junto e misturado. Deixa eu tirar um penetra daqui. Pronto. Nesse tudo junto e misturado, são 5 cartas. Eu poderia estar recheando nesse junto e misturado. Quando eu uso o método americano, eu gosto muito de dar umas repetidas, né? De você fazer abertura 3 vezes, 2 vezes. Enfim, gosto. Gosto porque eu coloco mais tempero na temática, no jogo. Eu acho isso sempre proveitoso. Então, você que anotou a nossa abertura, será que eu pus a abertura? Acho que eu esqueci de novo, né, gente boa? Eu acho isso. Eu não pus. Então, vamos lá. Então, faz aí, né, o teu diário e deixa eu colocar os pingos nos is que eu não pus. Nós temos um jogo de 5 cartas que podem se organizar de forma simples, como eu trouxe aqui. Carta 1 é o ponto de partida, qual é o meu atual estado mental e intelectual ou até de estudo, né? De repente, assim, tá tudo bem, né, com o meu nível intelectual de conhecimento, né? O meu nível mental de conhecimento, é esse estado mental que a gente está perguntando, tá? O estado de conhecimento, de estudos e etc. Carta 2, a potência da mente. Quais talentos intelectuais ou habilidades cognitivas eu posso desenvolver? E aí a gente vai perguntar um pouco, né, para ver qual dos arcanos aparece, para contar um pouco sobre isso. Minhas qualidades, meus talentos intelectuais, ou onde a minha mente nesse momento está rodando. Carta 3. Quais são os obstáculos ou o ruído? O que está bloqueando o meu desenvolvimento acadêmico ou intelectual? Carta 4. Fonte de sabedoria, onde eu posso buscar apoio, inspiração ou novos aprendizados. Muitas vezes a gente aprende coisas fazendo, e também está valendo aqui, né? Nem todo aprendizado, aparentemente, é intelectual do tipo ler livro. Mas se a gente quer aprender a fazer bolsa, a gente vai ter que ver algumas receitas, gráficos e mostragens, né? Designs e tal. Se a gente quer aprender a fazer crochê, como é uma coisa que eu faço, eu posso dizer, você tem que colecionar gráfico, você tem que olhar o desenho, ponto. Você quer aprender tarô? É a mesma coisa. Eu preciso desenhar um pouco daquilo que sei e também preciso ver aquilo que não sei, aquilo que está atrapalhando. Então, aqui na carta 3 é o obstáculo mesmo, aquilo que impede a gente de colocar as coisas adiante. Carta 4. Fonte de sabedoria, onde eu posso buscar apoio, inspiração e novos aprendizados. Veja, a sabedoria, na minha singela percepção, é assim: é quando eu junto o conhecimento que eu li lá na revista, mais a experimentação que eu fiz. Então, eu já fiz algumas vezes, né, essa jogada, e aí eu ponho isso na prática, faço rodar, e vou rodando, e vou rodando. Tem uma hora que vira sabedoria. Tem uma hora que eu sei falar sobre isso com o pé nas costas, de tão tranquilo. Então, esse é o lugar que a gente tem que olhar com uma certa cautela, né? Primeiro, de que intelectualidade não é apenas o mundo acadêmico, a gente tem o técnico e a gente também tem o do fazer, que eu falo que as artesanias todas, o artesanato todo, global, é muito passado de um para o outro e tem muita coisa importante aí. E quando eu estou falando de buscar apoio, inspiração ou novos aprendizados, às vezes eu estou precisando de uma mentoria, às vezes eu estou precisando de alguém com muito mais sabedoria do que eu sobre um nicho, um assunto, né? É para essa cartinha que a gente vai olhar. Na carta 5, o compromisso com o saber. Qual atitude concreta me levará ao próximo nível da minha jornada intelectual? Por quê? Porque, de repente, eu estou numa fase sem uma grande jornada, né? Talvez eu não esteja no melhor momento para pensar nisso. Então, sei lá, começo de ano, começo de semestre, será que eu me matriculo no curso de psicologia? Né? Então, esse pode ser um olhar por essa jogada e ver se realmente é só um teco-teco da mente, uma querência do coração e se é viável nesse momento, porque a carta 5 ela é bem importante, porque essa é a carta que revela o próximo passo, o que está praticamente aí na porta por vir. Vamos nessa? Eu vou abrir da turma toda aqui, eu vou abrir
o famoso dueto, dois para cada canto, tá? Vamos lá, mas eu vou abrir de um jeito diferente. Eu vou fazer assim, ó, essa é a minha carta 1, o ponto de partida, e no ponto de partida eu quero duas cartas aleatórias. Não vou puxar por perto, né? Posso fazer isso, uma, duas, por exemplo. Potenciadamente, posso fazer agora o que eu falei que eu ia fazer. Escolho essa e já pego a da sequência. Hã? Mas arrumo certo, tudo bem? Então, aí eu tenho, parará, piriri, a carta 3 eu vou tentar colocar do lado. A carta 3 que eu quero é essa, tá? Já puxo a de baixo, a carta 3 e a de baixo ó, é apoiadora. Na carta 4 é essa, então já vem a de baixo, mas eu arrumo. E a carta 5 é as duas últimas, sendo que essa é a primeira que eu escolhi e essa é a segunda. Então, fecho, aqui está todo mundo misturado, né? Então, é o método americano com o baralho que eu diria que é o mais americano, apesar de ser inglês, né? Mas ele ficou sendo o grande baralho da US. Vamos lá. E aí a gente segue adiante, claro. Vamos seguir para a mesa. Isso, ó, tô na mesa. Perdão, né? Eu acabei não colocando para vocês. Eu achei que eu estava na mesa e não estava. Então, o que eu coloquei foi que o baralho estava aberto aqui embaixo, né? E aí eu só fui escolhendo uma, então a cada uma que eu escolhi, eu puxei a de baixo junto e arrumei na ordem certa. Só isso, só para voltar um pouquinho para quem perdeu aqui o riscado. Então tá. Então tô aqui, tô com a abertura. Vamos fazer a leitura? Você tá com o diário de bordo bem bonitinho aí, guardadinho? Espero que sim. Nesse diário de bordo, a gente tem que começar então da primeira carta, que é o ponto de partida. Ponto de partida, um rei de ouros. Qual é o meu estado mental e intelectual? Veja, não é o mais intelectual e nem tampouco mental da minha vida. É um rei. Sendo assim, eu diria que no ponto de partida, o meu estado atual é muito material, muito pão, pão, queijo, queijo, muito nachon, não é muito que é, do que funciona, do que é prático, do que é viável. Então, de toda forma, o meu universo da mente está muito mais no fazer, né, no realizar, do que no estudar ou pensar. Mais do que isso, a segunda carta apoiadora, olha que lindo, cara. Ainda pensei nele quando estava falando para vocês, né, que veio. Às vezes é isso mesmo. Eu não estou no meu melhor momento de apreender novas coisas. E vejo já na minha um pouco mais idade, um pouco de mais dificuldade de aprender coisas novas, sobretudo. Porque meu universo da mente está pensando realmente no tempo do agora, tô mais na show mesmo. Então, assim, mental com ouros e com o dependurado. Não está super bom, não. Então, o que que eu tenho percebido no meu traço natural, porque me conheço bastante, estou tendo que abrir mais livro, estou ficando menos tempo lendo aquilo que quero ler, então não é obrigação, eu não tenho que fazer nenhum TCC, nenhuma apresentação, mas assim, tenho estado extremamente TDAH, tenho estado disperso e sem foco, e isso tem sido uma realidade. Onde eu consigo focar nas coisas simples e materiais do dia a dia, no fazer. Por isso que eu tenho gostado tanto de estar na mesa de jogo, né? Estou muito mais para fazer o jogo do que para pensar o jogo e tal e coisa. Então, tudo bem, olha como a intelectualidade aqui já tem uma denúncia super importante de um estado mental materialista, se você quiser pensar assim, né, por conta do Rei de Ouros, super sobre as coisas da vida, do que é palpável, do que é realizável, e uma dificuldade mesmo. O meu ponto de partida não é bom para o meu universo da mente do momento. Carta 2, a potência da mente. Então, quais são os meus talentos ou as qualidades que eu trago, né, habilidades cognitivas que eu trago? Olha que legal. Aí vem ouro de novo no 10. Vamos falar sério, né? Minha mente é uma mente intelectual prática, pragmática e muito boa.
Eu trago habilidades muito boas, de aprendizados muito bons, eu sempre anotei tudo, sempre guardei tudo, sempre trouxe livros para, inclusive, me embasar, me alicerçar. Então, assim, eu tenho um grande universo material, intelectual, prático e intelectual. E o mago. Não vale falar que eles estão virados ao contrário, que eu já vi que o barulho está todo bagunçado, né? Então eu não vou falar do mago negativo, porque eu já falei em alguns momentos que eu não estou com o meu melhor mago do momento da vida, né? Mas continuo com ele aqui de alguma forma. Então, assim, como é a segunda carta ainda, eu trago o talento da comunicabilidade, eu trago o talento de ser capaz de mexer com os quatro naipes, com as quatro forças da vida. Ainda tenho muita coisa aqui que eu bato um bolão. E o mago é o cara que, mais do que intelectual, ele é prestidigitador, ele é criativo. Então, além de ser um grande comunicador, eu brinco que é o Silvio Santos, né? Mais do que isso, tem uma inteligência comercial, uma inteligência comunicativa, né? De vender muito bem seu peixe. Maravilha, isso é uma habilidade natural, né? São habilidades cognitivas, talvez de fala, né? De apresentação, de conforto, enfim, de gostar do que faz, e assim segue. Minha mente é bastante, como direi, trabalhada, sim também, mas não totalmente, né? Já fiz terapia, já fiz muito curso, acho que até demais, podia estar esvaziando um pouco a tampa. Vamos lá, obstáculo ou ruído? Isso me interessa muito porque eu tenho enfrentado esse obstáculo ou ruído. Talvez existem várias desculpas ou respostas para isso: mais idade, menopausa, dispersão, questões emocionais, pode ser tanta coisa, na verdade. Mas vamos ver o que está bloqueando o meu desenvolvimento acadêmico e intelectual no momento. O mundo, olha só, gente. Então, definitivamente, tem muito mais a ver com o meu tempo no mundo, com a finalização de um ciclo da vida, com a mais idade, né? É o que mais talvez seja de obstáculo. E do quanto o mundo não para, a vida não para, a vida segue adiante. Né? Se você ficar parado no mesmo lugar, achando que já viveu a coroinha de louros suficiente, você é capaz de se dar mal. Então, meu maior obstáculo é o ruído do mundo. Meu maior obstáculo é o quanto o mundo hoje interfere no meu saber, na minha prática, né? No quanto talvez eu esteja até um pouco distanciada do mundo, ou o mundo está distante de mim. E veja, o meu maior obstáculo que está bloqueando mesmo é esse mundo ligado aos cinco de paus. E lá vou eu e o Frei Tuck, né? Então, assim, que são os debates, ou muitas vezes as divergências espirituais, divergências intelectuais, divergências de compreensão do mesmo saber, que podem estar gerando uma dificuldade, um obstáculo, um ruído na minha mente. Achar que meu mundo. Tem duas músicas que vieram na minha cabeça, né? Meu Mundo e Nada Mais, do Guilherme Arantes, que é o melô exatamente de que só o meu mundo e o meu tempo era legal, e que não é bem isso que eu gostaria de caminhar para os próximos anos, e o mundo que está aí adiante, do qual eu preciso me atualizar, conhecer, né? E às vezes é não só ruidoso, como ele é um grande tijolo na frente que a gente não sabe bem como compreender. Carta 4, a fonte de sabedoria. Onde é que eu posso buscar apoio, inspiração ou novos aprendizados? E aí, olha que fofo, o Cavaleiro de Espadas, ou os Cavaleiros de Espadas, e os Seis de Taças. Adorei. Primeiro que eu posso ir buscar na juventude, definitivamente, na juventude que está brotando, na juventude intelectual que está brotando no mundo do agora, ou que já está aí produzindo, né, em gente mais jovem do que eu, que também gosta de falar, de comunicar, de compartilhar. Então, é com essas pessoas mais novas que eu preciso tentar fazer
as minhas conexões, ou buscar apoio, ou inspiração, ou até aprendizagem, desde que a gente tenha uma cláusula para fazer isso, que é a da gentileza atrás gentileza do seis de taças. Aonde tem gentileza, amorosidade, parceria, né, e tudo flui da melhor forma possível, é onde eu vou encontrar os melhores lugares. Então, as melhores relações se dão através de uma certa ética, de um certo parcerizar bacana, né? O compartilhamento saudável. Então, tá bacana aqui. Carta 5. O meu compromisso com o saber é qual atitude concreta me levará ao próximo nível da minha jornada intelectual. Então, quais são os próximos passos? É no nível intelectual, não é? É ir navegando. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, assim, essa é uma outra música, né? Então, vamos lá. Navegar é preciso. Acho que essa é uma frase importante do tipo deixar fluir, deixar a mente seguir os próximos passos, tentar ficar o mais flexível, fluido possível. Então, a dica para mim é da fluidez. E a dica também é de abraçar os novos tempos, né? Tem coisas do tempo que já passou, que é esse pauzinho de trás, eu sempre observo dessa forma, e tem coisas por vir, coisas que estão além mar, coisas que estão lá na terra desconhecida, no outro lado do globo. Então, o que que é isso que está por vir? É estar aberto às novas oportunidades, ao novo por vir, às novidades, ao que está vindo de novo, né? Sobretudo, estar de espírito aberto, de estar de vontade aberta para o que é novo e para um novo tempo, e deixando as coisas fluírem com naturalidade, sem pressão, né? Sem afetação, que é um pouco do que eu faço sempre quando leio, né? Eu deixo fluir, eu vou deixando fluir e vou absorvendo as imagens, vou deixando as imagens convidarem outras imagens aqui dentro, músicas, imagens, sons, e aí para cada um essa mágica se dá do seu jeito. É isso, temos aí uma boa duplinha por localização. Sendo assim, eu vou deixar para trás a mesa e vou convidar você para a próxima jogada amanhã. Amanhã, aqui no 365, a gente tem a jogada entre o céu e a razão, discutindo um pouco também ainda essa questão. Vamos ficar lá com a espiritualidade ou cá com a terra, né? Céu ou terra? Onde a gente fica, afinal? Né? É do espírito ou é da ciência? A gente amanhã dá uma olhada nisso juntos, combinados? Então, por hora, aquele famoso um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês. Valeu!